Você sabia que, numa madrugada silenciosa de 1983, o mundo esteve a poucos minutos de ser completamente destruído por uma guerra nuclear? E o mais chocante, quase ninguém faz ideia de que isso aconteceu. Não teve sirene, não teve manchete de jornal, nem alarme nos celulares. Enquanto bilhões de pessoas dormiam tranquilamente, um único homem se viu diante da decisão mais difícil de sua vida, e talvez da história da humanidade. Ele estava sozinho em uma sala escura, diante de monitores que gritavam. Os Estados Unidos acabaram de lançar um ataque nuclear contra a União Soviética. O protocolo era claro: responder com força total. Mas por algum motivo, ele hesitou. Por que ele parou? O que ele viu que mais ninguém viu? E se tivesse seguido ordens, será que você estaria vivo hoje? Nesse vídeo, você vai descobrir como uma falha de sistema quase nos levou ao fim, e como a coragem, ou desobediência, de um homem impediu o apocalipse nuclear. Se prepare, porque essa é a história real, da noite em que o mundo quase acabou. Para entender como chegamos tão perto do fim, precisamos voltar ao cenário tenso da Guerra Fria. Década de 1980. O mundo estava dividido entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Ambas armadas até os dentes com ogivas nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. Era uma era de medo constante. Qualquer movimento em falso poderia significar o fim da humanidade. Nesse clima de paranoia, os soviéticos criaram um sofisticado, mas instável, sistema de detecção de mísseis chamado OCO. Seu objetivo? Identificar um possível ataque americano antes que fosse tarde demais. E quem estava ali naquela noite, responsável por interpretar os sinais dessa máquina, era Stanislav Petrov, um oficial relativamente desconhecido da Força Aérea Soviética. Ele não era general, nem político. Era apenas um analista de dados. Mas naquela noite, ele se tornaria o guardião silencioso da vida na Terra. Era o dia 26 de setembro de 1983. Stanislav Petrov estava de plantão no Centro de Comando Secreto da Força Aérea Soviética, responsável por monitorar possíveis lançamentos de mísseis nucleares vindos dos Estados Unidos. Tudo parecia normal, até que, de repente, os alarmes começaram a soar. O sistema OCO indicava o lançamento de um míssil balístico intercontinental em direção à União Soviética. Em poucos segundos, mais 4 mísseis apareceram no radar. 5 ogivas nucleares a caminho. O protocolo era claro e cruel. Em caso de ataque detectado, o comandante deveria notificar imediatamente o alto escalão militar, que autorizaria o contra-ataque. Uma resposta que, sem dúvida, resultaria na destruição total de ambos os lados. A sala de controle entrou em tensão máxima. As luzes vermelhas piscavam. Os alertas eram insistentes. Mas Petrov hesitou. Ele sabia que o destino do mundo podia estar em suas mãos. E naquele momento, o tempo parecia correr mais rápido do que nunca. Mesmo com todos os sinais apontando para um ataque real, Stanislav Petrov decidiu fazer o impensável: não seguir o protocolo. Em vez de soar o alarme para o comando soviético, ele manteve a calma e começou a questionar a lógica por trás daquele alerta. Por que os americanos lançariam apenas 5 mísseis? Se fosse um ataque de verdade, ele acreditava que seria em massa, para incapacitar completamente a resposta soviética. 5 ogivas não fariam sentido taticamente. Petrov também desconfiava do sistema OCO. Ele sabia que era novo, cheio de falhas, e que nunca havia sido testado sob condições reais de guerra. Mas naquele momento, ele não tinha provas, nem tempo, nem apoio. Estava sozinho. Se estivesse errado, centenas de cidades soviéticas seriam varridas do mapa em questão de minutos. E se estivesse certo, salvaria o mundo inteiro. Petrov optou por confiar na própria intuição e relatou aos superiores que se tratava de um alarme falso. A decisão foi arriscada, ousada e definitiva. Minutos se passaram e nada aconteceu.
Nenhum míssil caiu, nenhuma explosão, nenhuma confirmação de ataque. Stanislav Petrov estava certo. O sistema havia falhado. Mais tarde, descobriram que os satélites interpretaram o reflexo do Sol nas nuvens como lançamentos de mísseis. Um erro técnico quase deu início a uma guerra nuclear. Mas Petrov evitou a tragédia com uma decisão silenciosa, que contrariava ordens e protocolos. Em vez de ser tratado como herói, ele foi repreendido por não seguir as diretrizes militares. Seu gesto foi mantido em segredo por anos, enterrado sob os arquivos do governo soviético. Ninguém fora daquele bunker fazia ideia do que havia acontecido naquela noite. Petrov voltou para casa como se nada tivesse ocorrido, carregando o peso de ter salvado o mundo sem receber um obrigado. Ele perdeu o emprego pouco tempo depois, enfrentou problemas de saúde e viveu o resto da vida longe dos holofotes. Só décadas depois, sua história veio à tona, quando documentos foram revelados e ONGs o reconheceram. Mas o reconhecimento oficial, esse nunca veio. Essa é a parte mais desconcertante. O destino de toda a humanidade ficou, por minutos, nas mãos de um homem solitário, sentado em uma sala cercada por máquinas que gritavam por destruição. Stanislav Petrov não era um herói treinado, nem tinha a missão de salvar o mundo. Ele apenas fez o que achava certo, mesmo que isso significasse desobedecer ordens diretas. O clímax dessa história não tem explosões nem batalhas, mas sim o silêncio absoluto. O silêncio que veio depois de uma escolha que mudou tudo. Enquanto os generais esperavam pelo alerta que daria início à Terceira Guerra Mundial, Petrov apenas não apertou o botão. Ele questionou a máquina, confiou no seu instinto e, por causa disso, bilhões de pessoas continuaram vivendo sem sequer saber que estiveram à beira do abismo. Foi um momento de coragem silenciosa e, talvez, o ato de maior humanidade já feito por um soldado em toda a história. Aquele homem sozinho, com uma decisão, segurou o fim do mundo na palma da mão e decidiu nos dar mais um amanhã. A história de Stanislav Petrov é, ao mesmo tempo, inspiradora e assustadora. Inspiradora porque mostra como a coragem de um só homem pode mudar o destino de bilhões. Assustadora porque revela o quão frágil é o fio que separa a paz da destruição. Petrov nunca foi reconhecido oficialmente como herói, mas sua escolha silenciosa foi, talvez, o ato mais heróico do século XX. Ele provou que, em meio a protocolos rígidos, ordens cegas e máquinas impiedosas, ainda existe espaço para o pensamento humano e para a consciência. E pensar que tudo isso ficou escondido do mundo por décadas. Hoje, sua história finalmente vem à tona, e, com ela, a lembrança de que o fim do mundo não precisa vir com uma explosão. Às vezes, ele é evitado com o simples ato de pensar duas vezes. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Stanislav Petrov, teria feito o mesmo? Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. E claro, se quiser mais mistérios e fatos esquecidos da história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muita coisa que o mundo nunca contou para você, mas a gente vai contar.